Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Como foi dito, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Nós lemos, só o fato de nós lermos a palavra de Deus fala ao nosso coração. Certamente, nós já tivemos várias experiências de nós estarmos assim abatidos, tristes, várias experiências de nós queremos ouvir alguma palavra de consolo, passando momentos de angústia, um momento com filho, momento conjugal, uma enfermidade. E nós estamos muitas vezes até mesmo sem força, desanimados para ler a palavra de Deus. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, Ele nos conduz a ler a palavra. E tantas vezes que a palavra a gente lê vem ao nosso coração. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus nos dá o consolo, nos dá refrigério, e nós tomamos ânimo novamente para estar seguindo, a vida cristã. Então, de fato, a palavra de Deus, ela não volta vazia. E hoje nós estaremos, irmãos e irmãs, meditando no tema um servo de Deus além da sua época. Um servo de Deus além da sua época. Como que você e eu podemos ser esse servo, essa serva, nos dias que nós estamos, além da nossa época? Então nós veremos por que Neemias, ele foi um servo além da sua época. E nós devemos e temos essa condição, como Neemias, de nós deixarmos um legado nos dias em que estamos vivendo. Eu gostaria de falar um pouco do contexto do livro de Neemias, O livro de Neemias, ele foi escrito há aproximadamente 400 anos antes de Cristo, tá? E qual que era o contexto aqui do livro de Neemias? O que estava acontecendo nos dias de Neemias? Neemias, ele estava em Babilônia, tá? E lá ele recebeu a notícia da situação da cidade de Jerusalém. Ele não estava em Jerusalém. O irmão dele, Anani, foi até ele e levou a notícia da situação da cidade de Jerusalém. E lá era um contexto da cidade de Jerusalém, era um contexto de destruição, porque houve uma pós-guerra. Nabucodonosor, há 140 anos atrás, havia destruído a cidade, só que há 140 anos a cidade continuou em escombros, os portões destruídos. Então era uma situação de pós-guerra. E essa situação de pós-guerra deixou um contexto do quê? De miséria. Um contexto social de miséria. Não havia recursos financeiros, não havia alimento, estava em escassez, E ainda mais o povo, que não é diferente dos nossos dias, além de ter miséria e fome, estava sendo explorado pelos magistrados e nobres, podemos dizer pelos poderosos da época, pelos ricos da época, estavam oprimindo ainda mais. E o que mais? Qual que era o contexto? O povo de Israel era dominado, aqui era o reino do sul, que o reino do norte não existia mais, estava sendo dominado pelo Império Medo-Persa. Além desse contexto de miséria, havia um domínio, então eles eram escravos, Eles não tinham liberdade, vamos dizer assim, de decisão. O país não poderia tomar nenhum tipo de decisão se não fosse autorizado por aqueles que eram seus dominantes. É algo terrível, você não ter liberdade. É algo terrível você não poder ter liberdade. E o que estava acontecendo? Como foi falado, aqui era um contexto de pós-guerra, o muro estava destruído, as portas dos muros estavam destruídas, mas a maior destruição não era a destruição da estrutura física, de parede, Não era destruição de parede,
a maior destruição de vidas. Espiritualmente falando, o povo estava em ruínas. A condição espiritual em ruínas. A condição emocional em ruínas. É muito mais fácil fazer uma reconstrução de paredes do que de pessoas. Então esse era um dos vários motivos, né? O contexto caótico. E ainda mais, além deles estarem nessa situação, eles estavam cercados por inimigos, em volta. Havia Sambalate, o Horonita, que era governador de Samaria, que era se nós começarmos a ler adiante, vai verificar que esse personagem vai aparecer no livro de Neemias várias vezes. Outro, Tobias, que era governador de Amon, era um dos inimigos também. Os homens de Asdote, que estavam no oeste de Jerusalém, Gessem e outras pessoas mais. Além de todas essas dificuldades, eles estavam cercados por inimigos que queriam o quê? Destruir o povo de Deus. Que queriam o quê? Tirar a vida do povo de Deus. E não havia proteção física ali de muros. Imagina a insegurança que o povo também estava vivendo na sua época. Então esse era o contexto da cidade ali de Jerusalém. E eu queria abrir um parênteses também nos nossos dias, meus irmãos. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja está vivendo dias difíceis. A gente está vivendo um período de pandemia, né? Então, como foi falado, já estavam cogitando a segunda onda. Tantas pessoas que estão passando por problema de depressão. Pessoas que estão se suicidando. E só pessoas, vamos dizer, do mundo, na igreja. Pessoas estão morrendo, né, por não ter um atendimento adequado. As pessoas estão com medo de ir ao hospital para dar continuidade a um tratamento ou para fazer um exame. Aí o problema vai acentuando e muitas pessoas têm morrido, e muito mais do que as pessoas que têm morrido com o vírus. Então a palavra de Deus fala que há momentos, né, de abraçar, há momentos de deixar de abraçar. Só que há momento de alegria, só que nós estamos vivendo um momento de choro. Momentos de choro. Porque se nós pararmos para pensar, para refletir, o momento que nós estamos vivendo é momento de choro. É momento de lamentação. E aqui nós vemos esse contexto, Neemias, diante dessa situação, diante desse momento caótico que ele estava vivendo, porque ele foi um servo de Deus além da sua época. Nós temos 5 pontos. O primeiro ponto, Neemias, um homem que se importa, né, com os irmãos. Por que ele se importa com os irmãos? Porque ele ama. Muitas vezes a gente verifica, né, porque aqui no texto, como foi falado, Neemias recebeu a notícia de Anani, como que está a situação, né, daqueles que sobreviveram, daqueles que não morreram à espada, daqueles que não foram levados cativos, daqueles que estão ainda vivos. A notícia que ele teve que o povo estava não em miséria, estava em grande miséria. Vocês podem verificar inicialmente. A miséria era grande, a fome, o sofrimento. Então ele teve uma notícia que o povo estava em grande miséria. Muitas vezes nós podemos perguntar por alguém, não sei se você já teve a sensação, ou alguém já fez alguma pergunta, como você está? Tem vezes a pessoa está perguntando da boca para fora. Tem vezes nós podemos fazer uma pergunta, olha, eu não vi mais o irmão tal, a irmã tal. Quando a pessoa para perguntar, né, percebe,
Ah, o irmão tal, em tal situação. Pronto. Muitas vezes não há uma ação, não há o que? Uma atitude. E Neemias, ele não ficou apenas aqui na teoria, apenas naquela verbalização, naquela conversa. Ele de fato, ele se importou, porque ele teve o quê? Tomou uma ação. E se nós formos verificar, meus irmãos, quando a gente lê o livro de Neemias, Neemias, ele tem aquela atitude como o profeta Isaías. Não menciona isso, mas ele teve nas suas atitudes: eis-me aqui. Ele se prontifica a estar servindo, por quê? Porque havia no seu coração o amor. E o amor, ele é prático, ele não fica no campo da comunicação. Ele se incomodou, com o contexto ali, que os seus compatriotas, certamente seus familiares, que estavam em Jerusalém, e ele teve ações, ele teve atitude. Meus irmãos, é terrível nós, como cristãos, ficarmos só no campo da palavra. Eu te amo, esse eu te amo só no campo da palavra. O amor, ele é prático. O amor é atitude. Não vai acontecer eu ter uma emoção no meu coração para eu... Não, o amor é atitude. O amor é ação. E nós vemos que Neemias, ele foi um homem além da sua época, porque de fato ele foi um homem que amou, um homem que demonstrou através da sua atitude o amor pelos seus irmãos, pelo povo, Porque além dele querer saber, ele se colocou à disposição para ajudar e para servir. Eis-me aqui. Nós vivemos dias, se nós não tomarmos cuidado, nós queremos ser servidos e não servir. E o próprio Senhor Jesus Cristo, naquele momento que ele lava os pés dos seus discípulos, ele nos ensina, o mestre, através daquela atitude de lavar os pés, que ele veio para estar servindo, não para ser servido. O próprio Senhor Jesus Cristo. E nós devemos seguir esse exemplo, colocar em prática, através de ações, evidenciando o nosso amor através das nossas atitudes. E muitas vezes nós se preocupamos, da boca para fora. E nós devemos estar fazendo uma autoanálise, estar colocando em prática, visitando aqueles que estão enfermos, percebendo que o banco está vazio do seu lado, a pessoa não tem vindo há algum tempo. A gente não deve viver no automático. Muitas vezes nós podemos estar vivendo uma vida religiosa. Entramos na igreja, participamos do culto da escola dominical, no automático, vamos embora, mas sequer percebemos aqueles que estão ausentes. Aqueles que muitas vezes estão demonstrando um sinal, que está pedindo uma ajuda, mas a gente está tão no automático, vivendo tão ilhado, que nós não conseguimos enxergar. E nós devemos ter essas atitudes, de visitar os enfermos, estar se preocupando com pessoas enlutadas. Nesse período, como foi falado, a gente está vivendo dias difíceis. Certamente você conhece pessoas que perderam um dos seus entes queridos através do Covid. Vidas que estavam conosco e de uma hora para outra foi ceifada. Como que está esta mulher ou este marido? Como que está? Então nós devemos, meus irmãos, estar tendo uma vida além da nossa época e viver, de fato, um amor prático. O autor da carta aos Hebreus, ele fala que, ele faz a comparação que a vida cristã é como se fosse uma corrida, que a pessoa sai correndo, mas chega um momento da etapa da corrida, que
que a pessoa vai correndo, aí chega um momento que a pessoa vai diminuindo o ritmo, vai cansando. E quem eu jogo bola aí nas quarta-feiras, né? Faço que jogo bola. Tem um momento que eu dou uma parada assim, porque não dá. E a vida cristã é uma maratona. E nós não devemos ter aquela visão que essa corrida é individual. Quando nós lemos lá Hebreus capítulo 13, lá ele fala que ele utiliza no plural, corramos. Então essa corrida não é a Marta sozinha, não é o Lucas sozinho, não é o Ronaldo sozinho, a Natália sozinha, a Elizabeth sozinho, a Neide sozinho, a Isabel, a Vilma. Essa corrida, meus irmãos, é uma corrida que todos devemos estar correndo em amor, uns ajudando o outro, incentivando o outro. Meu irmão, continue, não desanime. Estou aqui, dê as mãos. Nós não devemos ter uma vida cristã individualizada. E na carta aos Hebreus fala que nós devemos estar uns aos outros motivando, encorajando. E corpo é isso. E nós devemos evidenciar o nosso amor até mesmo na nossa caminhada. Ver aqueles que estão desanimando, estão se abatendo. Olha, eu estou aqui, meu ombro para chorar, vamos caminhar junto. O que eu posso fazer? Para que a gente de fato possamos viver um cristianismo autêntico. Um cristianismo que seja um amor prático, um amor evidenciado através das atitudes. Muitas vezes o nosso discurso está apenas no discurso, na palavra, mas a prática está na contramão daquilo que a palavra nos ensina. E para que nós possamos ter uma vida, de fato, como Neemias teve além da sua época, que de fato nós possamos viver, evidenciar o amor. E esse amor não provém de nós, é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Segundo, Neemias, ele foi um homem além da sua época. Por quê? Porque ele se refugiava em Deus. E de que maneira ele se refugiava em Deus nos momentos críticos? Vocês perceberam aqui que um contexto caótico, um contexto de pós-guerra, de fome, de miséria, de inimigos em redor, dias difíceis. Se você acha que o seu problema é grande, que era muito maior. Isso eu falo por mim, que a situação aqui era caótica. Mas Neemias, mesmo evidenciando, porque ele foi, ele pediu a permissão para ir até Jerusalém, para o rei Artaxerxes. Só o que aconteceu quando ele teve essa notícia? Do versículo 3 em diante, aqui no versículo 1 até o versículo 3, Aí no versículo 4, melhor, quando ele soube da notícia da grande miséria, da situação da cidade, porque a cidade de Jerusalém tinha uma ligação espiritual muito grande com o povo judeu, ele ouviu essa notícia que a situação era crítica, ao versículo 4, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Mediante essa situação crítica, o que Neemias fez? Ele se refugiou em Deus, mas de que maneira? Através do jejum, através da oração. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Falar em oração já é algo difícil, quanto mais em jejum. Parece que jejum é algo que não está na Bíblia. Mas foi um meio de graça que Neemias utilizou para estar refugiando diante de uma situação caótica. Neemias, ele não foi, eu vou fazer tal coisa, eu vou correr, eu vou, através da minha força, tentar mudar alguma coisa, mandar donativos. O que ele fez? Ele começou a chorar, a jejuar e orar. E como que foi feito isso também? Por dias, por meses. À frente eu vou falar
qual foi o período. E aqui Neemias ele fala assim, que ele esteve orando, né, para o Senhor. Olha lá no versículo 6, no finalzinho, no versículo 6, a oração de Neemias: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que faço a tua presença dia e noite. Ele estava orando sem cessar. Então Neemias, um homem além da sua época, porque ele é um homem que, de fato, um homem que tinha amor no seu coração, um homem de oração, um homem consagrado a Deus em oração. E nós estamos também vivendo dias difíceis, meus irmãos, minhas irmãs. São dias que nós devemos estar tendo essa mesma postura, nós devemos estar tendo essa mesma atitude, de estar orando sem cessar. É tempo de choro, e de fato ele chorou em oração na presença de Deus. De fato ele vivenciou aquele contexto de sofrimento, de luta, de dificuldade. E hoje muitas vezes nós ficamos paralisados e não temos atitude de orar, não temos atitude de estar se colocando no lugar da pessoa, no contexto que nós estamos vivendo, né? Onde há várias situações, perseguição, sofrimento, luto. Se nós pararmos, meus irmãos, para colocar o nosso joelho no chão, não falta motivo para nós estarmos orando, para nós estarmos colocando diante de Deus diversas situações. Tem países aí que irmãos nossos têm sido perseguidos, têm sido mortos. Em países comunistas, Coreia do Norte, na janela 1040, tanto sofrimento, tanta luta que muitos irmãos estão passando, que não conseguem entrar, dificuldades financeiras. Se nós formos pensar aqui, pessoas enfermas na nossa igreja, meus irmãos, será que nós não temos motivos para chorar e para estar orando, para a gente estar consagrando a nossa vida em jejum? Nós temos motivo, mas parece dar a sensação que nós estamos insensíveis, nós estamos vivendo essa rotina louca, dessa correria, que nós nem conseguimos parar para orar e para jejuar. E Neemias, ele era um homem além da sua época, porque ele jejuava, e ele orava, e orava sem cessar. Nós temos ouvido, né, no início dessa pandemia, né, que as pessoas falavam assim: olha, na pandemia vai ser um momento que as pessoas vão orar mais, né, por causa dessa pandemia vai dar um chacoalhão, vão ler mais a palavra de Deus. Eu ouvia isso e eu ficava, se a pessoa não fez antes da pandemia, não vai fazer depois. Por quê? Porque a gente vê que no retorno aos cultos, pessoas que não voltaram mais, certamente ou talvez trocaram esse momento de estar na presença de Deus, orando ali, pedindo a graça, a misericórdia de Deus, ficou no Netflix, ficou no WhatsApp, na internet, não tinha tempo, aí terminou, não voltaram. Por quê? Não buscaram os meios de graça para estar fortalecendo a sua vida, e desanimaram. Mas nós vemos aqui que Neemias, esse homem além da sua época, porque é um homem que colocou em prática o amor, um homem que consagrou a sua vida em oração, em jejum. E o que mais? Neemias, um homem que reconheceu que a destruição foi causada pelo pecado da desobediência. A gente pode verificar aqui no versículo 5, olha o que ele diz. Versículo 5. E disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos,
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelo filho de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Interessante, meus irmãos, que Neemias, ele estava na realeza, ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança, mas só que ele viu a seriedade desse contexto aqui de miséria, desse contexto de destruição, e esse contexto não foi causado porque o povo de Israel não tinha uma potência bélica para poder se defender, e mesmo se tivesse, o problema de tudo isso, dessa situação caótica, o pecado, a desobediência à palavra de Deus. E Neemias, ele identificou o problema, porque se nós formos estudar o livro de Neemias, ele era um homem muito capacitado, um intelecto muito elevado, uma pessoa que tinha um conhecimento muito bom, uma administração muito boa, né? Mas ele não quis ter ações para querer resolver a situação através da sua força, porque havia um problema maior, que era a desobediência, era o pecado. E muitas vezes, ou situações na nossa vida, que nós não conseguimos avançar, porque nós precisamos talvez resolver algumas pendências que há na nossa vida, ou não liberar o perdão para alguém que te machucou, alguém que falou algo. Ontem nós tivemos no Goas, interessante que no final ali do culto, veio um jovem por nome Davi, aí ele chegou a nós, aí pediu para que orasse por ele. Aí ele pediu para que orasse por ele, porque o pai e a mãe dele não estava querendo recebê-lo de volta. Ele chorava assim, ó, que nem uma criança. Ele queria voltar para casa, mas estava havendo uma resistência por parte da família. E muitas vezes, meus irmãos, a falta de perdão, de liberar o perdão, ali, uma família ali com problema de reconciliação, porque certamente ele está em recuperação ali na casa, que o problema dele é o problema do álcool. Ele deve ter machucado muito o pai, machucado muito a mãe, e ali o coração está com a crosta. E nós devemos tomar um cuidado de nós não estar guardando mágoa no coração, rancor no coração. Geralmente nós percebemos na caminhada da vida cristã, tem vez, muitos irmãos deixam de caminhar conosco por problemas que poderiam ser resolvidos através da comunicação, da reconciliação. Casais muitas vezes que vivem juntos, mas separados. Está junto, mas está separado. Está junto, dormindo junto, mas está separado. Por quê? Por causa da questão do perdão. E nós vemos aqui que Neemias, ele identificou o problema, era o pecado. Foi a quebra do mandamento, a aliança foi rompida. Aí o que Neemias faz? Ele faz a confissão dos pecados. Senhor, nós pecamos contra Ti. Nós quebramos os mandamentos. E lá o Senhor disse a Moisés, se nós não obedecemos, o que vai acontecer? Diz aqui no versículo 7, temos procedido todo corruptamente contra Ti, se não temos guardado os mandamentos, nem o estatuto, nem o juízo que ordenaste a Moisés, o Teu servo. Versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, Teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos.
problema. E o que Neemias fez? Ele fez a confissão dos pecados. Ele colocou o dedo na ferida. Muitas vezes a gente escuta a oração: Senhor, perdoa as multidões dos pecados. O pecado tem nome. Pode ser ira, falta de perdão. O pecado pode ser uma fraqueza na área sexual. O pecado pode ser várias coisas. Eu me lembro uma vez um jovem, há muito tempo atrás, há muito tempo, tá? Para não ter, foi de fato há muito tempo. Ele chegou e falou assim: Mazinho, a minha maior fraqueza é o sexo. E que você acha que é a área que esse jovem caiu? Onde ele tinha fraqueza. Ele não tratou. Ele não pediu. Porque existe, meus irmãos, não é porque nós estamos aqui na igreja, nós temos fragilidades. E talvez a pessoa ela pode ter uma dificuldade numa determinada área. E não ter força. Senhor, tem misericórdia, dê força, me ajuda. Né? Eu não tenho condição e de fato, nós temos que pedir força ao Senhor para que possamos deixar, porque a palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Talvez a gente pode ter algum problema de relacionamento. A gente pode mudar de local, mas se a gente não resolver isso, a coisa não vai estar solucionada. E Neemias, ele foi um homem além da sua época, porque ele reconheceu a desobediência, o pecado da desobediência, e fez a confissão do pecado. Já estamos finalizando, irmãos. O quarto ponto: por que Neemias foi um homem além da sua época? Porque Neemias, ele foi um homem que tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Vocês perceberam que na liturgia foi colocado o Salmo 1, né? Eu gosto muito desse salmo. No versículo 2 fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aqui Neemias, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus, porque ali, verifica o versículo 7, novamente também, que ele fala assim: ó Deus, fala do pecado, mas ele tinha conhecimento, não temos guardado os teus mandamentos. Então, se não tem guardado os mandamentos, é porque ele conhece o mandamento que não foi guardado. E nem os estatutos. E ele fala aqui no versículo 8: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés. Ele faz uma referência a Moisés. Então quer dizer que ele tinha o conhecimento do Pentateuco. Ele tinha o conhecimento do livro das leis. Então ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. E nós vemos por isso que esse homem foi um homem além da sua época, porque ele tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não iremos fazer a diferença se nós não tivermos prazer na lei de Deus. E na sua lei meditar dia e noite. Não há palavra persuasiva, conhecimento persuasivo, para que a gente possa estar falando com as pessoas. É sabedoria humana. A fonte da sabedoria, palavra viva e eficaz, está na palavra de Deus. E na nossa vida cristã nós vamos nos deparar com diversas pessoas. Pessoas que muitas vezes vão falar: olha, eu quero tirar a minha vida. Eu não quero mais viver. Uma palavra humana vai conseguir levar alguma coisa para essa pessoa? A solução está, a resposta está aqui na palavra de Deus. Hoje nós vivemos dias que muitas aí ideologias têm sido apresentadas, a ideologia aí do feminismo, né? E várias ideologias aí que têm sido apresentadas no nosso dia a dia, racismo. O Evangelho tem a solução, tem a resposta para tudo isso. Mas como que a igreja vai poder dar uma resposta se nós não tivermos o conhecimento? Se nós não tivermos o entendimento da palavra de Deus para levar essa resposta à sociedade? A igreja, em alguns assuntos, não tem conseguido se comunicar com a sociedade. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. E nós temos a resposta para o homem através da palavra de Deus. E principalmente
a resposta para os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas familiares, os nossos pontos de interrogações. Está aqui na palavra de Deus. E para que nós possamos ter essa resposta, devemos conhecer, devemos meditar dia e noite. Interessante que no texto de Neemias, né? Fiz um estudo aí com jovens no período de Neemias, mas Isabel, Lucas, no estudo que eu fiz, eu não tinha prestado atenção na parte também da oração, que Neemias ele fala que ele está orando de dia e de noite. E tem o quê? A palavra também, meditar de dia e de noite. Há uma equivalência na oração e uma equivalência na meditação da palavra de Deus. Irmãos, se a palavra de Deus fala que nós devemos ter essa rotina diária, nós devemos estar obedecendo, porque isso vai trazer benefício para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que nós possamos estar caminhando juntos, levando palavras de incentivo, para que nós possamos aí estar ajudando uns aos outros na vida cristã. Eu estou aqui na frente hoje, eu não sei, amanhã eu posso desanimar, e eu precisar dos irmãos para estar me ajudando a continuar. Existem pessoas que estão nesse contexto e nós devemos colocar em prática a palavra de Deus e dar continuidade na manutenção da nossa vida cristã. Então Neemias era um profundo conhecedor da palavra de Deus. O último ponto, Neemias, ele inicia orando. Se você for ler Neemias, ele vai falar sempre essa palavra: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor. Sempre ele fala: lembra-te, Senhor, de mim. Ele faz essa oração. E ele, e aqui no versículo 11, na continuidade: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam temer ao teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos ler o capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu tomei para oferecer. Eludei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Olha no capítulo 1, ele fala que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu. No capítulo 1, no versículo 1, o mês do Quisleu acontecia no mês de novembro a dezembro. Esse mês de Nisan é no mês de março a abril. Então, Neemias ele ficou por volta de 4 meses ali em oração, em jejum. 4 meses, oração e jejum. E aqui no final do versículo ele fala sobre a palavra oração. Você vai verificar que Neemias, ele é um homem de oração. Então, Neemias ele inicia ali em novembro e finaliza ali no mês de abril, né? Então, em todo momento ele estava ali em oração. Eu voltei novamente para o ponto oração, tá bom? Então, há situações, meus irmãos, na nossa vida, que nós devemos intensificar a vida de oração. Imagina um filho, que Deus tenha misericórdia, que não acontece, na droga. É batalha, meus irmãos, em oração, conversão de um filho, marido. Nós sabemos que a obra é do Espírito Santo, mas a oração é um meio de graça, que a palavra de Deus fala que nós devemos estar orando, nós devemos estar ali na presença de Deus, para que causas difíceis, Deus tenha misericórdia e venha reverter essa situação. Nós vemos na Bíblia ali no período lá de Elias, que havia 3 anos e 6 meses que não chovia, e Elias ali orou, né? Subiu ali por 7 vezes lá, intensificando a oração para que a chuva viesse. Batalhas que o povo de Israel travou, que
humanamente era difícil ali como Gideão, como o rei Josafá, mas através da oração, Deus teve misericórdia e ali o povo conseguiu ter a vitória, né? Interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 30, gostaria que você abrisse aqui, Romanos capítulo 15, versículo 30, que o apóstolo Paulo ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito Santo, essa parte aqui, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Então o apóstolo Paulo ele fala para que luteis, batalheis comigo. Geralmente eu insisto nessa questão porque, irmãos, quando a gente começa a orar, a gente inicia a oração, já é uma luta, já é uma batalha, você inicia ali orando, aí aquela dificuldade, é como você estivesse subindo ali com um calçado na montanha, como o Paul Richter diz, você vai com 2 calçados, né? Você sobe com um calçado mais pesado, aquele terreno inclinado, aí você vai subir naquela dificuldade, mas persevera nessa subida, quando chega lá no cume, aí você troca de calçado, você só se delicia, entra nesse ambiente de oração. E nós devemos perseverar porque, meus irmãos, nós sabemos que a oração é um meio de graça para que possamos estar tendo vitória em contexto muito difícil. Eu gostaria de chamar a nossa atenção, com todo amor. Eu vejo que é uma área que é uma vergonha para a igreja, e não somente a igreja aqui, mas eu quero falar para a nossa igreja, é uma vergonha muitas vezes os cultos de oração presencial, que vinham 3, 4, 5 pessoas, uma igreja de 70 membros. E é uma vergonha ainda maior, que hoje o culto de oração é feito, colocado ali no boletim, pela rede social. Estamos lá na nossa casa, no nosso sofá, podemos aí, aqueles que não trabalham, à noite uma comodidade, e uma média de 7 pessoas. Como famílias estará forte espiritualmente? Como essa igreja poderá estar forte espiritualmente, se não há interesse pela oração? Como essa igreja poderá ser uma igreja vibrante, uma igreja missionária, se não tem feito aquilo que é essencial? Então é algo que nós devemos estar nos despertando para que possamos ter uma família fortalecida no Senhor. Porque se nós não temos interesse em participar do culto de oração, como que nós podemos ser uma igreja forte? Não existe, não tem outro. A gente pode fazer programação, fazermos estratégia de evangelização, podemos criar trabalhos, podemos estar o grupo aqui de louvor, o Levitas, a escola dominical. Se nós não tivermos vida de oração, não teremos resultado. Neemias, ele foi além da sua época, porque ele foi um homem de oração. Se nós queremos ser uma igreja além da nossa época, devemos ser uma igreja de oração. E nós não devemos ter essa desculpa que nós não temos tempo, porque a palavra de Deus fala antes de tudo, que nós devemos ter a prática de oração. Se nós não temos tempo para Deus, é viver perdendo tempo. Então, nós vemos aqui este homem de oração, né? Sem oração, a sua vida não irá avançar. Sem oração, famílias fracas. Sem oração, igreja fraca. Sem palavra de Deus, sem meditar dia e de noite, famílias fracas. Sem meditar na palavra de Deus, igreja fraca.
Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que possamos ser homens, mulheres, jovens, crianças, além da nossa época. Que esta igreja possa ser uma igreja além da sua época, que deixe o legado. E a consequência de tudo isso, que não tem nenhum ponto aqui, é o fechamento. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma criança, um jovem, uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo? Ame. Coloque em prática o amor. Quer ser? Medite na palavra de Deus, dia e noite. Se refugie em Deus através de uma vida de oração. Seja um profundo conhecedor da palavra de Deus e tenha vida intensiva de oração. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, e nos desperte para buscar os meios de graça que está à disposição para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar finalizando através da oração. Nós vamos estar orando, pedindo para que Deus possa estar fortalecendo a cada um de nós, nos despertando. Se porventura você está desanimado, passando por algum problema, vamos estar orando nesse momento para que Deus esteja aí nos fortalecendo e que nós possamos buscar a Deus em espírito e em verdade. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, Senhor, ela é eficaz. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra, ela mexe com a nossa estrutura. A tua palavra, ela sonda os nossos corações. Ela revela quem somos. Ela revela as nossas fraquezas. Ela revela as nossas deficiências. Ela mostra que a nossa estrutura de fato é pó. E nós, neste momento, Pai, queremos te suplicar, te pedir. Aqui não há desejo por coisas materiais. Nós não queremos a prosperidade segundo o conceito deste mundo, do dinheiro, de uma casa maravilhosa, de ter recursos, ó Deus, para poder preencher o nosso ego. Nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos a tua graça sobre as nossas vidas, o fortalecimento espiritual. Ó Pai, se porventura no meu coração, no nosso coração, não tem esse desejo, essa chama santa, de buscar, ó Deus, através da tua palavra, através da oração, tem misericórdia, Deus, venha nos fortalecer, venha nos despertar, venha mexer com a nossa estrutura, Senhor Pai, para que possamos, ó Deus, ter uma vida que glorifique o teu santo nome. Este mundo, ó Pai, não preenche, Senhor, o desejo da nossa alma. Nós sabemos, nós temos a convicção que é o meio de graça, a tua palavra. Temos comunhão com o Senhor através da oração. Que o teu Santo Espírito nos motive a isso, ó Deus. Pai, se porventura alguém que esteja aqui, esteja nos assistindo, que está com a alma vazia, seca, sem desejo de buscar a tua face, Senhor, levante, segure na mão, ó Pai, enche a alma com o combustível da presença do teu Santo Espírito, ó Pai Santo. Se porventura há uma alma desesperada, angustiada, que não vê solução, Pai, ao olhar no horizonte, ó Deus, revele através da tua santa presença. Porque nós queremos que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ó Pai Santo, o Senhor não julga as nossas fraquezas. O Senhor não é como os homens que querem apontar o dedo. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor.
Desperte cada família desta igreja. Aqueles irmãos e irmãs que não estão aqui presentes, que haja concordância em nossos corações, ó Pai, para que nós possamos viver tempos, Senhor, como nunca houve em nossa vida cristã, cheio da presença do Espírito Santo. Mas que isso, ó Pai, não venha gerar em nossos corações, Pai, orgulho, mas humildade, temor, em estar te servindo e glorificando o teu santo nome. Restaura, Pai, as nossas famílias, os filhos que estão desanimados, aqueles que não têm desejo de voltar à tua casa, aqueles que perderam o contato com a tua palavra, aquele que há meses, ó Deus, ou talvez há anos, que não tem, Senhor, se deliciado na tua presença. Pai, tem misericórdia da nossa linhagem, dos nossos filhos, para que haja, ó Deus, um despertamento, um avivamento espiritual. Nós temos orado, ó Deus, abre as comportas dos céus, para que a igreja possa viver, Pai, de fato, que tenha um coração jubiloso, que os templos venham encher, que o Evangelho seja anunciado, que levante homens e mulheres missionários para anunciar em lugares não alcançados. Oh Deus, faça isso, ó Pai Santo, para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós te pedimos, para a glória do teu santo nome. Amém.